Quando relativizaram devido processo legal e o Estado de Direito e deturparam a moral e a justiça, a porteira para a ditadura escancarada acabou sendo aberta. Um jornalista publica uma reportagem. Dias depois, a Polícia Federal aparece na casa dele. Seus equipamentos são apreendidos. O caso vai parar diretamente no Supremo Tribunal Federal. E tudo isso gira em torno de uma pergunta simples: por que um automóvel público estaria sendo usado pela família de um ministro? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Sopa de Letrinhas, revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. No dia 10 de março de 2026, a Polícia Federal bateu a porta do jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida, levando embora seus celulares, seu computador e seu notebook, ou seja, praticamente toda a sua redação. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Qual foi o crime alegado? Perseguição ao ministro Flávio Dino. Sinceramente, é difícil não levantar uma pergunta. Há mesmo quem acredite que um ministro do STF tenha sido perseguido por meio de reportagens jornalísticas? Se isso for considerado normal dentro de uma democracia, então fica inevitável perguntar: afinal, o que seria uma ditadura ou o abuso de poder? Para entender melhor a situação, é preciso voltar um pouco no tempo. Desde novembro de 2025, o jornalista havia publicado em seu blog uma série de matérias denunciando que um carro blindado do Tribunal de Justiça do Maranhão, custeado pelo Fundo Especial de Segurança dos Magistrados, estaria sendo usado por familiares do ministro em deslocamentos particulares na capital maranhense. Segundo o blog, até mesmo o combustível estaria sendo pago com dinheiro público. Luiz Pablo afirmou que verificou as informações com suas fontes antes de publicar. A reportagem foi ao ar e foi justamente aí que começaram os problemas. Não para quem supostamente utilizava o carro, mas para quem divulgou a informação. A narrativa oficial apresentada pelo STF chama a atenção pela criatividade. Num primeiro momento, a investigação foi vinculada ao famoso Inquérito 4781, aquele que existe desde março de 2019, não possui objeto claramente delimitado, não tem prazo para terminar e acabou se tornando uma espécie de colete salva-vidas jurídico para ministros da corte. Dias depois, quando a repercussão negativa já havia tomado força, que contradizia o que o ministro Alexandre de Moraes havia escrito na decisão original. Questionada sobre a contradição, a assessoria de imprensa optou por reenviar a mesma nota sem oferecer qualquer explicação adicional. O silêncio institucional falou por si, um comportamento já bastante conhecido. Mas talvez o ponto mais revelador dessa história não seja a incoerência da nota, e sim o argumento apresentado pela defesa do jornalista. O advogado Marcos Lobo classificou a investigação como um verdadeiro escândalo e afirmou que a acusação de stalking seria apenas um pretexto jurídico para alcançar outro objetivo: descobrir quem foram as fontes que forneceram as informações sobre o veículo ligado ao ministro Dino. Em outras palavras, quebrar o sigilo da fonte. Esse seria o verdadeiro prêmio ao final do processo. Essa suspeita não surge do nada. A própria decisão de Moraes já autorizou a análise do conteúdo armazenado nos aparelhos apreendidos, incluindo dados em serviços de nuvem. Além disso, determinou que outros agentes que tenham interagido com os investigados sejam ouvidos. Quando o Supremo Tribunal Federal passa a agir de forma a relativizar o sigilo da fonte, não é apenas o direito de um jornalista que entra em risco. É toda a imprensa brasileira que fica vulnerável.
Para quem acompanha de perto os acontecimentos dos últimos anos, esse episódio não surge exatamente como uma surpresa. Em abril de 2019, por exemplo, Moraes determinou a retirada do ar de uma reportagem da revista Cruzoé e do site O Antagonista, que mencionava o então presidente do STF, Dias Toffoli, em documentos ligados à extinta Operação Lava Jato. A censura durou 3 dias e só foi revertida depois de forte pressão da imprensa nacional. Ainda assim, o precedente ficou registrado. Desde então, o mesmo inquérito, sem prazo e sem objetivo definido, já teve como alvo procuradores, parlamentares, empresários e jornalistas. 7 anos se passaram, um único relator continua responsável e tudo segue sob sigilo permanente. O caso de Luiz Pablo também não aparece isolado dentro desse cenário de crescente intimidação institucional. Ele é apenas o capítulo mais recente de uma sequência de episódios que envolve, inclusive, auditores fiscais da Receita Federal. Em fevereiro de 2026, Moraes autorizou buscas e apreensões contra 4 servidores do fisco investigados por supostamente terem acessado de forma indevida dados fiscais de ministros e de seus familiares. A operação, como não poderia deixar de ser, também tramitou dentro do mesmo inquérito das fake news. O presidente da Unafisco, Kleber Cabral, foi bastante direto ao comentar a situação. Se você perguntar hoje quem está disposto a organizar um grupo de fiscalização para investigar autoridades, provavelmente não vai encontrar ninguém. Tornou-se menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República. A declaração pode soar exagerada à primeira vista, mas o que chama a atenção é justamente o quanto ela descreve com precisão o clima vivido por servidores que, em tese, deveriam fiscalizar todos os cidadãos, inclusive aqueles que usam a toga. Para Cabral, o efeito prático dessas operações é claro. Elas acabam paralisando a fiscalização sobre grandes autoridades. E esse resultado beneficia exatamente quem tem poder para autorizar tais operações. A reação foi rápida. No dia seguinte às declarações, a Polícia Federal intimou Cabral para prestar depoimento, e a Unafisco informou que ele foi ouvido na condição de investigado dentro do mesmo inquérito das fake news. Ou seja, criticou o STF em uma entrevista à Globo News e 48 horas depois passou a integrar o processo que havia criticado. O mecanismo se repete de maneira quase automática. A própria Unafisco já havia lembrado que em 2019 o mesmo ministro afastou 2 auditores fiscais acusados de vazamento de informações sobre parentes de ministros do STF e que ambos acabaram reintegrados meses depois por falta de provas. O episódio, no entanto, não serviu como alerta ou freio. Acabou funcionando mais como um manual. No caso do jornalista, outro detalhe também chama a atenção: a forma como o processo foi conduzido dentro do próprio STF. A defesa questionou por que a investigação tramita diretamente na Suprema Corte, já que Luiz Pablo não possui foro privilegiado. O entendimento adotado pelo STF é de que crimes supostamente cometidos contra ministros da Corte passam automaticamente a ser julgados ali mesmo. Na prática, o tribunal investiga, julga e decide, enquanto o investigado sequer possui foro naquela instância. É uma estrutura processual que concentra poder de forma impressionante, algo que até Vladimir Lenin ou Stalin provavelmente achariam curioso de ver em funcionamento dentro de uma república que se apresenta como democrática. Para completar, todo o processo corre em sigilo. Luiz Pablo só soube que estava sendo investigado quando a Polícia Federal bateu a porta de sua casa. Não houve defesa prévia, não houve contraditório.
Alguns argumentam que jornalistas não estão acima da lei e que, caso cometam crimes, devem responder por eles. Essa observação é perfeitamente válida, desde que seja aplicada com honestidade intelectual. Até o momento, ninguém afirmou que a matéria publicada era falsa. Também não foi demonstrado que o carro não foi utilizado pela família do ministro. Além disso, como figura pública, o próprio ministro não possui o mesmo nível de proteção à privacidade que um cidadão comum, algo que o próprio STF já reconheceu em decisões anteriores. O mesmo STF que agora parece ignorar esse entendimento. Ao que tudo indica, o conteúdo das reportagens é, no mínimo, consistente com a realidade. O problema parece ser outro: o fato de essas informações terem se tornado públicas. O padrão que emerge de toda essa sequência de episódios é difícil de ignorar. Quando o Estado concentra em si mesmo o poder de investigar, julgar e executar, e ainda define o que pode ou não ser considerado perseguição ou jornalismo, a imprensa independente passa a existir apenas dentro dos limites tolerados pelas autoridades. O sigilo da fonte, garantido pela Constituição no artigo 5º, deixa de ser um direito sólido e passa a ser tratado como um obstáculo que pode ser contornado por meio de enquadramentos jurídicos convenientes. Auditores fiscais que investigam ministros acabam investigados. Jornalistas que publicam reportagens perdem suas ferramentas de trabalho. Presidentes de associações que concedem entrevistas são chamados a depor no dia seguinte. A mensagem, na verdade, nem precisa de interpretação. Ela foi expressa com clareza pelo próprio presidente da Unafisco. Vamos investigar, vamos fiscalizar o PCC. É menos arriscado, porque a mensagem é essa. Não mexe nisso aí porque vai ter treta. Quando uma instituição não possui contrapesos efetivos, quando seus membros não respondem a instâncias externas e quando os instrumentos de investigação não possuem prazo, objeto ou limites claros, o resultado dificilmente será o fortalecimento da democracia. O risco real passa a ser justamente o contrário, a captura dela. O chamado inquérito das fake news, ao que parece, não tem servido para combater desinformação. Na prática, acaba funcionando como um mecanismo de proteção para o conforto dos ministros. E diante disso, os senadores, que poderiam exercer algum tipo de controle institucional, permanecem em silêncio. Muitos parecem mais preocupados com seus próprios interesses e, em diversos casos, alinhados com os mesmos ministros que deveriam fiscalizar. Nesse contexto, um jornalista que decide fazer uma pergunta simples: por que um carro do Tribunal de Justiça do Maranhão estaria na garagem da família de um ministro do STF, acaba aprendendo da forma mais dura possível como esse sistema funciona, com agentes federais batendo à sua porta e levando todo o seu equipamento embora. Essa é a chamada democracia da toga. E quem ousar discordar já sabe o rótulo: antidemocrático. Enquanto isso, o povo continua cumprindo o papel que lhes resta nesse arranjo: pagar a conta. Seja do combustível caro, seja dos super salários, das regalias e dos inúmeros privilégios que sustentam essa elite podre que vive distante da realidade da população. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!